Oi, gente, tudo bom? Novo vídeo de assistidos do mês, onde eu trago diversas dicas de filmes, seriados, documentários que eu assisti ao longo do mês e pontuo de 1 a 5 estrelas cada um deles e depois escolho 5 para falar com mais detalhes, pontuar certinho por que eu gostei, por que eu não gostei. Então é uma excelente oportunidade para você que está aí zapeando sem ter muito o que assistir. Aqui você vai tirar várias dicas muito legais para você assistir aí nos próximos dias. Antes de eu te falar todos os filmes, documentários e seriados que eu assisti ao longo do mês e te dar boas dicas, eu vou pedir pra você rapidinho, só dá uma olhadinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te pedir um favor, clica nesse botãozinho inscrever-se, aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, sobre cinema, sobre cultura pop, seriado, então se você gosta desses temas, esse canal é pra você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que não conhecem o canal. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, adoro interagir com vocês através de outras plataformas. E aqui embaixo na caixinha de comentários comenta para mim o que você assistiu ao longo do mês de março e a gente vai trocando essa figurinha. Então vamos lá, eu tô aqui com a minha colinha. Nesse mês de março eu assisti a 13 filmes. Então eu vou comentar um por um. Aqui do lado vai aparecer o cartaz do filme ou série e quantas estrelas eu dei pra ele, sendo que 1 estrela é um filme, é uma produção que eu não gostei tanto assim, e 5 uma que eu adorei. Aí depois dessas 13 que eu assisti, eu pontuo 5 pra falar com detalhes. Então vamos lá. Nesse mês de março eu assisti ao filme Meander, ao seriado 30 Moedas, ao filme Naquele Fim de Semana, ao filme Verdade ou Desafio, de 2017, ao filme O Operário, também assisti Cruel Summer, assisti ao filme O Poderoso Chefão, assisti ao filme 1BR, O Apartamento, assisti a Invasores, vi também a primeira temporada do seriado Hannibal, vi o filme Venom 2, também A Casa no Baiou e vi o filme Batman, agora de 2022. E para começar aqui as minhas análises e as minhas dicas, eu vou falar sobre o filme Verdade ou Desafio, de 2017, que tem o nome e mais ou menos a premissa parecida com outro filme que foi mais sucesso do que esse, que é um filme também chamado como Verdade ou Desafio aqui no Brasil e que foi lançado no ano seguinte. Esse sim foi para os cinemas, mas esse que eu vou comentar agora é um filme da rede de TV Sci-Fi, então não teve tanta repercussão assim, ficou para TV, mas eu vou te falar que eu gostei mais até do que o filme mais famoso, o filme mais conhecido, que foi esse que foi para os cinemas. Nessa obra dirigida pelo Nick Simon, a gente acompanha um grupo de amigos que vai passar o Halloween numa casa abandonada e lá alguma coisa sobrenatural começa a reagir àquele grupo, então eles começam a fazer o jogo de verdade, o desafio, onde cada um coloca uma verdade dentro de um potinho num papel e ali começam a acontecer diversas coisas estranhas, até porque existe uma entidade, um poder, algo maligno ali que fica rondando eles, que fica pedindo para eles fazerem diversas atividades ou falarem a verdade. Então, coisas como colocar a mão no fogão, como jogar ácido na cabeça, coisas assim, bem impactantes muitas vezes. Então, eu achei interessante porque fugia um pouquinho da premissa dos filmes que tem mais ou menos como base o jogo Verdade ou Desafio. Eu achei que os personagens, eles têm algumas saídas inteligentes, embora nem todas sejam inteligentes, mas às vezes eles conseguem pensar em alguma artimanha para poder burlar o jogo e algumas vezes isso dá certo. Então eu achei isso bem interessante. É uma boa pedida para quem gosta de um terror mais leve, um terror adolescente com uma premissa interessante, né? Não somente uma coisa largada e jogada. É uma boa pedida. Um dos meus atores preferidos é o Christian Bale. Ele já fez diversos filmes que eu gostei bastante e estava na minha lista há muito tempo. Assisti ao filme O Operário, de 2004. Eu assisti, eu realmente gostei bastante, tanto pela atuação do Christian Bale, que continua impecável, especialmente nesse filme em que ele se entregou fisicamente para o personagem, porque é um personagem que perdeu muito peso, ele tem um trauma, tem uma situação que a gente vai acompanhando ao longo do filme, e o ator, inclusive, perdeu muito peso para interpretar o personagem, então ele tem essa questão do método, ele se entrega para a personagem.
E o filme também é muito legal, a história, o enredo é muito intrigante. A gente acompanha a história do Trevor, que é um operário, né, que dá nome ao filme. Ele trabalha numa empresa onde ele opera uns maquinários e ele tá com um problema de insônia, há muito tempo ele não consegue dormir e ele acaba causando, sem querer, um acidente que acaba resultando na perda da mão de um dos outros operários. E isso é só o começo de diversas outras coisas que vão acontecendo na vida dele. Ele começa a ter algumas supostas visões e a gente no filme tenta entender o que é que tá acontecendo. Ele, por estar muito tempo sem dormir, muita coisa que acontece na vida dele, você não tem confiança de saber se é verdade ou não, se ele é um personagem confiável ou não. Então é um filme muito legal, tem uma reviravolta muito interessante e eu adorei o final. Eu acho que teve uma amarração muito interessante, é um filme daqueles que dá uma reviravolta e tudo faz sentido no final. Eu gostei bastante. Fazia tempo que eu queria assistir a série Hannibal, que foi ao ar de 2013 a 2015, teve 3 temporadas. Há muito tempo eu já quero assistir, fico adiando. E eu acabei, ao longo desse mês de março, assistindo a primeira temporada. São temporadas curtinhas, são 13 episódios, 12 episódios. E eu gostei bastante. Entre os personagens principais, o Mads Mikkelsen, que também é um ator que eu gosto pra caramba, o Hugh Dent. A gente volta a acompanhar o personagem Hannibal, que ficou super famoso em diversos filmes, agora numa versão muito mais prolongada. A gente acompanha as histórias, especialmente da história retratada no Dragão Vermelho, que já teve filme, tanto é que o personagem principal que faz contraponto ao Hannibal é o Will Graham. Então a gente acompanha esse... Ele é meio mentalista, sabe? Ele consegue ver alguma cena e mentalizar o que aconteceu, então ele, com esse dom, ele consegue ajudar o FBI a descobrir alguns mistérios, só que aí ele se dá de cara com vários crimes que foram cometidos pelo canibal Hannibal. Então existe aquele jogo de gato e rato que é muito legal. Essa primeira temporada é realmente perfeita. Não tenho o que falar dessa primeira temporada. Pra quem gosta desse suspense, desse terror, é uma série gráfica, então tem que tomar um pouquinho de cuidado se você não gosta dessas cenas mais impactantes, porque é uma série que tá recheada disso. É muito legal, eu recomendo bastante. Depois de alguns adiamentos, foi lançado finalmente o filme Venom 2 no finalzinho do ano passado. É um filme que continua o sucesso de bilheteria, porém reclamações de críticos, que é o filme Venom. Eu particularmente gostei bastante, tanto de Venom quanto de Venom 2. Acho que não é um filme impecável, é um filme cheio de falhas, cheio de buraquinhos, mas é um filme divertido, assim como o primeiro. Então, antes até de você pensar se vale ou não a pena, é só pensar, você gostou do primeiro Venom? Então você vai gostar do segundo. Não gostou? Você tá indo no bonde das pessoas que não gostaram, que criticaram, falaram que é um filme bobo, sem muita explicação e aprofundamento dos personagens? Pois bem, Venom 2 é bem a continuação disso. Então a gente repete a mesma fórmula, o mesmo tipo de personagem, mesmo vilão, basicamente, né? Porque é uma nova versão, né? Do personagem ali que fica acompanhando o Venom. Esqueci o nome no nome desse personagem, né? Mas enfim, dessa característica dele. Mas é um filme interessante, é divertido. A gente acompanha ali o avanço do relacionamento do Venom com o Ed Brock, né? Que é o repórter que acaba tendo o Venom como um parasita. E aí a gente acompanha também a relação dele com um serial killer chamado Carnificina. Ele tá prestes a morrer, só que ele tem uma situação ali em que ele lida com o Ed Brock, ele acaba absorvendo parte ali do poder, né? Porque ele acaba mordendo o Ed e parte do Venom, né? Desse simbionte, lembrei a palavra, acaba indo para ele. E aí a gente acaba acompanhando tudo o que aconteceu. É um filme interessante, é um filme divertido, é um filme que não é impecável, tem várias falhas, mas assim, desliga o seu senso crítico, assim, que é muito crítico, e assiste, que eu acho que você vai se divertir. E por fim, finalmente estreou o filme The Batman, que é a nova versão das histórias do Cavaleiro das Trevas, né, do Batman, do maior investigador do mundo. E a gente acompanha o Robert Pattinson, finalmente, né, encarnando o personagem, porque foram anos e anos de especulações, de imagens vazadas, de imagens de divulgação, muita gente criticando, muita gente que só associava o ator com o Crepúsculo, e ele tá ali arrasando, porque realmente ele se entrega muito ao personagem. Pra mim, é um dos melhores Batman já feito. Também gosto muito da Zoe Kravitz como a Mulher Gato, ela tá muito bem. A história é muito legal, porque assim, não é um filme exclusivamente de aventura, de ação, que não é meu gênero preferido, mas sim um filme de investigação. Muitas vezes ele tem muito mais um caráter policial
do que puramente aventura e fantasia. Então eu gostei muito desse filme, existe aquela coisa de investigação, de você ficar tentando entender junto com o personagem aonde aquela história tá levando. A gente acompanha alguns assassinatos de políticos ali de Gotham, a gente descobre mais sobre o passado da família do Batman, coisa que a gente não tinha visto em filmes anteriores, então não é sempre aquela história que é repetida em várias outras histórias. Aqui a gente tem elementos novos que pelo menos eu nunca vi em outros filmes do Batman, então eu gostei bastante. Fica aqui a minha recomendação de um filme bom mesmo para você assistir, especialmente se você é fã de quadrinhos e de super-heróis e esses filmes assim desse estilo. Então é isso, gente. Se você gostou da minha lista, comenta aqui embaixo o que você assistiu nesses últimos 31 dias. Comenta também pra mim outros filmes, seriados, documentários pra eu assistir e depois trazer aqui pro canal. Quem sabe ele também entre na próxima lista de assistidos do mês. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.